Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Saudação fraternal. Estamos aqui para mais uma aula do Avançado em Teologia, tá? Estamos aqui no final da apostila. Esta aula será bem breve, tá? Estamos aqui dando continuidade aos tipos de sermões temático, textual. Nós paramos aqui nos sermões expositivos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, porque o Senhor é Deus e acima de tudo e de todos está o Senhor. Te damos graças, ó Pai, por esta aula, que esta aula, ó Pai, alcance o coração dos teus filhos de maneira estrondosa, para que eles possam absorver tudo aquilo que o Senhor irá transmitir através do teu Espírito Santo por este canal aqui que é o teu servo. Então fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paramos na página 324. Tá? No segundo ali, sermão expositivo. No segundo ali, tá? Tema: a morte de Jesus Cristo. Localizaram? Localizou, vida? Vamos lá. A morte de Jesus Cristo. Texto: Romanos 5, do versículo 6 ao 11. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo de número 11. Que escrito está, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrera por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Título: Uma morte que dá a vida. É um título bem sugestivo. Introdução. O lugar deste versículo no ensinamento de Paulo. Primeiro, corpo. Alguém morreu. É um fato ordinário, pois todos haveremos de morrer um dia. Mas, quando nós nos lembramos, percebemos que também é algo extraordinário. Outro ponto. Com isso, podemos observar outros pontos. Aquele que morreu era alguém muito particular. Ele poderia evitar a morte, tudo que pode ser pleiteado através da sua morte. Outro ponto, por quem Cristo morreu. Esse é um ponto aqui que, se a gente for entrar nos pormenores, a gente fica aqui horas e horas e horas, tá? Mas esse não é o nosso foco, tá bom? Pelos pecados, os que não têm Deus, os fracos, os inimigos. O sentido destas palavras: ele morreu por eles. O objetivo da morte de Cristo, negativamente, não para induzir Deus a amar os homens. Positivamente, a fim de transformar o homem. Outro ponto. Com isto, podemos observar outros pontos. Justificado, reconciliado, salvo da ira de Deus, salvo por sua morte. Conclusão. Nós reconhecemos o significado da cruz? É uma pergunta. Não representa nada para nós? Outra pergunta. Quanto nós deveríamos amá-lo por causa da sua morte por nós? Terceiro tema aqui. Deus nos conhece por inteiro. Isso é um fato. Salmo de número 139. Introdução. Muitos cristãos estão procurando os psicólogos para conhecerem a si mesmos. Alguns se sentem esquecidos
e incompreendidos. Então, aliás, estão sempre a murmurar, dizendo: ninguém me entende, ninguém me ama. Se há alguém se sentindo assim, precisa saber que Deus é soberano, que Ele o ama e o conhece por completo. Tá? Esse salmo aqui de número 139, nós não vamos ler ele porque ele é um pouco extenso, porém, ele dá a ilusão e dá a informação e a afirmativa que Deus nos conhece por inteiro, né? Parte deste salmo aqui vai dizer assim, ó, antes que a palavra chegasse à minha boca, tu já sabes, ó Senhor. Então isso mostra que Deus nos conhece por inteiro e na sua totalidade, ok? Transição. O salmista nos mostra de maneira maravilhosa como o nosso Deus nos conhece. Ele nos leva numa viagem pela soberania, pela onisciência e pela onipresença divina em relação a nós, tá? Haja vista que é um salmo de Davi, e o mesmo vai dizer que antes dele existir, antes dele ser um embrião, o Senhor já o conhecia e já havia traçado os seus dias no livro. Olha a soberania de Deus, a grandeza do Deus que nós servimos. Corpo. Ele conhece a nossa alma, versículo 1 ao verso 6. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e planos. Tudo isso Deus conhece. Outro ponto. Ele conhece o nosso espírito, verso 7 ao verso 12. Entre as criaturas de Deus, o homem é o único que possui espírito. Por isso, somos a imagem e semelhança de Deus. O nosso espírito se identifica com o Espírito Santo e podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Outro ponto. Ele conhece o nosso corpo. Verso 13 ao verso 18. Deus nos formou maravilhosamente no ventre de nossa mãe. Somos a obra-prima do grande e perfeito artista do universo. Ele se preocupou com cada detalhe em nós e não há uma só cópia. Para ele, cada um de nós é lindo. Conclusão. Recapitular o tema e as divisões. Apelo é opcional e oração. Ok? Vamos lá, preparação do sermão. Existem 4 métodos pelos quais os pregadores podem se preparar e pregar. Escrever e ler o sermão. Gente, isso aqui é primordial, tá? Eu conheço inúmeras pessoas que não preparam sermão. Ok, tá? E muitos que não escrevem sermão, eles se perdem, tá? Eles se perdem no texto, porque acabam fazendo uma salada de fruta, tá? Então, é sempre bom você escrever. Ah, professor, mas eu não consigo escrever e ler ali. Ok, eu entendo. Então você vai escrever e vai decorar, a fim de você não precisar ler ali no altar, tá bom? Para o seu público, para a igreja. Traz habilidade ao pregador em escrever. Ter um estilo sempre correto, perfeito e atraente, visto que emprega as palavras com bastante cuidado e segurança. Conserva melhor a unidade do sermão, evitando assim que o pregador vá para o púlpito nervoso e preocupado com o que vai falar. Porque ele já preparou o sermão, decorou o sermão, então ele tem ali, caso ele se perder, ele dá uma olhadinha e sabe se localizar, a ponto de dar continuidade daquilo que ele preparou. Faz com que o pregador possa citar os textos bíblicos com bastante precisão, sem você ter que dizer, mas se eu não me engano, no livro tal, no capítulo tal, diz assim. Não, você vai dizer com precisão, porque você anotou, você pesquisou, você estudou antes aquilo ali, tá? E gastar menos tempo em dizer o que tem a transmitir. O pregador deve ter cuidado, pois este método traz algumas desvantagens, tais como longo tempo para escrever. O pregador pode ficar preso à leitura e perder o contato com os ouvintes.
acaba não sendo muito simpático ao povo, pois nem todo pregador sabe ler de maneira que impressione, tá? Escrever, decorar e recitar o sermão. Para você fazer isso, o melhor amigo é o espelho, o tal espelho. Seja no seu quarto, seja no banheiro. Tá? Já falo com a esposa, se me ver falando sozinho, eu tô com Deus. Tá? Minha esposa às vezes me pega falando sozinho. É eu com Deus. Tá? Possui muitas vantagens, inclusive mais que o método anterior, porque exercita o desenvolvimento da memória e deixa o pregador livre para gesticular e parecer mais natural. O cuidado deve ser tomado, pois o pregador pode esquecer uma palavra ou frase, pondo assim em perigo todo o sermão e cair em descrédito. Tá? Tome muito cuidado com isso aí também. Tá? Preparar um sermão e pregar. O pregador gasta menos tempo para preparar o sermão. Se habitua a desenvolver o pensamento. O pregador fica livre para gesticular, usar sua imaginação, criatividade e as ilustrações que se lembrar no momento. Ele também pode expandir o seu temperamento emocional. Este é o método mais utilizado na oratória. Cuidados também devem ser tomados, pois o pregador perde o hábito de escrever. Pode se empolgar com a mensagem e esquecer ou desviar do tema, além de utilizar um estilo não tão apurado e elegante como o escrito. Estudos bíblicos. A elaboração de estudos bíblicos consiste em escolher uma ideia central e depois, através da Bíblia, fazer um estudo das passagens que se relacionam com ela. Exemplo, dentro desse sermão aqui expositivo, você vai empregar outros textos. Então é primordial, esses textos que você for aplicar, você lê o contexto dele. Não para aplicar na igreja, não para ler na igreja, mas para você se familiarizar com o contexto. Saber o porquê que aquele texto está ali. Porque todo texto tem o seu contexto. Tá? Para você não ficar perdido no meio do contexto. Tá? Depois de escolher o tema... Então, para conseguir isso... deixa eu ver... Obrigado, Vida. Para conseguir isso, geralmente necessita-se de um trau. Aliás, necessita... Vou prosseguir aqui de novo, que me perdi aqui, ó. Depois de escolher o tema... É isso aqui que eu estava, né? Para conseguir isso, geralmente, necessita-se de uma concordância. Obrigado. Isso aí, agora eu me achei aqui. Obrigado, Vida. Depois de escolher o tema, ideia central, o segundo passo é escolher e determinar os pensamentos que vão ser usados como divisões do tema. Eu vou ler o parágrafo e depois eu explico. Depois é necessário escolher os textos bíblicos, dentre os muitos relacionados com o assunto. Lembrando que, sem fazer uma salada de fruta, que vão ser usados no desenvolvimento da exposição. Geralmente, se usa um ou dois textos, dos mais importantes e claros, no desenvolvimento de cada divisão. Para desenvolver de maneira contínua a mensagem e não ter que parar para procurar as passagens na Bíblia, convém copiá-las no esboço. Essa forma de exposição tem muito valor, porque apresenta um ensinamento global da Bíblia referente a um assunto e é fácil de desenvolvê-lo. Já pensou, dentro dessa mensagem expositiva, você pegar alguns textos para colocar no seu sermão e você ter que pedir a igreja para abrir? Olha quanto tempo isso vai demorar. Mas quando você já tem o esboço ali escrito e o texto escrito, você tem que decorá-lo. Tá? Você tem que decorá-lo. Para quando você começar a falar ele, você já tem ele na cabeça. Se caso você se esquecer, você dê uma olhadinha e dá continuidade. Tá? Para a igreja absorver a leitura. Tá? Nunca cite um texto, se eu não me engano, diz assim. Se não me falha a memória, o texto diz assim, não. Tá? Porque a Bíblia diz em Provérbios 30, verso 6. Nada acrescenteis, para não ser achado mentiroso. 1 Coríntios 4, versículo 6. Tá? Isso eu vos ensinei, para que vocês não vá além do que está escrito. Tá bom? Então, o preparo do sermão, ele requer tempo. Tá? Requer dedicação.
Não é assim, eu vou pregar domingo. Exemplo, vou pregar domingo, estou na terça-feira. Vou pregar domingo, então eu tenho quarta, de boa, quinta eu estou de boa, sexta eu estou de boa, sábado eu estou mais ou menos, porque sábado eu dou uma leitura no texto, e domingo à tardinha, depois do almoço, depois que eu tirar aquele meu cochilo, uma hora antes de eu me armar para ir para o culto, eu dou uma passadinha no texto e preparo o sermão. Não. Isso é falta de comprometimento com a palavra, tá? Com o seu ofício, com aquilo que você foi chamado. Tá? Entregando o sermão. Para os que não estão acostumados a pregar, um dos problemas mais críticos é o nervosismo. Isto porque alguns pregadores se sentem amedrontados, começam a tremer, a transpirar e pensam que não vão, acham o que dizer ou esquecer-se. Não são apenas os novatos. Eles me pregaram aqui meio errado aqui, mas tudo bem. Não são apenas os novatos que sentem medo, mas existem muitos com experiência que também ainda são muito inseguros. Gente, até hoje minha mão soa, até hoje dá aquele frio na barriga, aquela borboleta na barriga, sabe? Sempre. As pernas tremem sempre. Porém, quando você prepara o sermão, quando você decora, você se sente mais seguro. Não que vai faltar o tremor de perna, a mão suar. Isso aí é sempre. Porque se isso faltar, o homem se transformou autodependente e autossuficiente. Né? Porque nós estamos ali na dependência exclusiva do Espírito Santo. Sermão só é sermão quando sai do coração. Vai para a mente do pregador e dela para a mente e coração do ouvinte. Não pregue sobre a volta de Cristo se você não está de todo o coração querendo que ele volte. Muito forte. Isso aqui é muito forte. Por isso, desde o preparo do sermão até a sua apresentação, temos que ter absoluta consciência da presença do Espírito Santo e de uma comunhão com Cristo. Alguns fatores imprescindíveis devem ser levados em consideração para o preparo e a entrega do sermão. A gente vai ler esses fatores aqui e a gente conclui a nossa aula de hoje. Primeiro fator, ore e medite para que haja desenvoltura na pregação do sermão. Sempre ore. Deus me use pela tua graça, pela sua misericórdia. Tá, gente? Porque quando Deus usa alguém, não é porque o cara é bom. Não é porque o cara tem diploma. Não é porque o cara é PhD. Não, o cara é top, não. É porque Deus escolheu pela sua graça, pela sua misericórdia usá-lo. Tá? O cano é enferrujado, mas a água é boa. Outro ponto. A primeira preocupação na estrutura do sermão é em preparar o corpo, depois a conclusão e por último a introdução. Pega isso aqui, ó. A primeira preocupação na estrutura do sermão é em preparar o corpo. Tá? Você primeiro prepara o corpo da mensagem, depois a conclusão. Tá? Você preparando o corpo, a conclusão, você vai ter a introdução. Tá? Porque o que você está na história, né? Dentro dessa história tem o seu corpo. Né? Então você preparou o corpo da história e automaticamente a introdução vai fluir naturalmente. Terceiro ponto. Defina a ideia central do sermão, gente. Vou pregar domingo. É um culto aberto. Vou pregar sobre o quê? Qual a ideia central? É um texto ali que fala sobre a saída do povo do Egito. Mas qual a ideia central? É a saída? Nunca será a saída a ideia central. A ideia central será a morte de um cordeiro. Porque foi através da morte do cordeiro que se instituiu a Páscoa, né, o Pessarro, passar por cima, que deu início a essa saída. Se não fosse a morte, não teria saída. Então tem que ter em mente sempre qual é a ideia central do meu sermão. Deus te deu o texto? Ok, então eu vou ler o texto, peraí. Qual é a ideia central desse texto? Ok? Outro ponto. Depois de definida a ideia central, responda para você mesma as seguintes perguntas. O que o autor quer dizer com este texto? Que aplicação o autor queria dar ao povo dos seus dias? Que aplicação tem um texto para a minha vida? Que aplicação tem um texto para a congregação em que eu vou pregar? Outro ponto aqui.
estabelecer as divisões principais do sermão, que chamamos de o esqueleto do sermão. Tá? Esse esqueleto aqui é o tópico. Tá? Dentro do tópico você vai pegar parte do texto e vai apresentar. Tá? Porque aqui a metódica é expositiva. Tá? Mas tem um textual, tá? Que você aprendeu nas aulas passadas, e tem a temática. Gente, essa aula aqui é para você rever sempre. Tá? Não só essa, mas a outra é para você rever sempre. Tá? Porque tem coisas que vocês vão se perder no meio dos dias. Mas quando você for revendo, isso vai ficar no seu hipocampo. Você vai começar a agir naturalmente. Ah, eu vou pegar essa mensagem aqui, não é expositiva, é textual, então eu sei o mecanismo que eu vou usar. É temática, eu sei o mecanismo que eu vou usar. É expositiva, eu sei o mecanismo que eu vou usar. Tá? Outro ponto aqui, fazer um rascunho. Esse rascunho, você vai colocar a sua ideia no papel, é tipo isso aqui, ó. Tem a ideia do meu rascunho, coloco no papel e automaticamente eu tô lendo. Então vai ser isso aqui, ó. Então você vai decorar, vai assimilar, vai extrair, vai exaurir a ideia que você quer colocar dentro do que o Espírito Santo colocou no seu coração. Tá? Descobrir um grupo de pensamento que sejam úteis no desenvolvimento do tema. Tá? Acrescente as ideias complementares que serão a carne do esqueleto e que servirão de apoio às ideias principais. Tá? A nossa pior deficiência é na mensagem. Tá? Isso aqui eu falo no âmbito geral. Tá? Por quê? Porque já não se dedicam mais, não se preparam mais. Eu tenho o meu iPad aqui, meu tablet, com muitas anotações. O meu celular é muita anotação, muita anotação. Por quê? Porque eu sempre preparo. Tá? Eu fico assim, estupefato com alguns pregadores que falam assim, ó, eu prego só de abrir a Bíblia. É por isso que faz essa lambança que eles têm feito por aí no âmbito religioso. Penúltimo ponto. Faça uso de uma chave bíblica para facilitar a desenvoltura do corpo. Último ponto. Veja algumas ilustrações que contribuam para a beleza do conteúdo. Veja bem, compre um livro de ilustração. Tá? E que essa ilustração não seja lenda, não seja fábula, não seja falácia. Tá? Lembre-se que um sermão sem ilustração é como um edifício. Tá? Vou cortar aqui, mas é a conclusão da nossa apostila de homilética. Tá? Então eu peço você o quê? Revise as aulas. 1, 2, 3, 4. Eu sei que nem todos vão fazer isso. Tá? E todos que foram fazer isso vão ter sucesso, né? Na área de ministrar, na área de pregar, na área de desenvolver o sermão. Tá? Eu espero que essa aula tenha contribuído muito para o teu ministério. Tá? Ela já foi aplicada. Tá? Agora falta você agora colocar em prática tudo aquilo que eu lhe falei. Tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esta aula. Essa aula, Pai, foi um leque a qual o Senhor abriu para que a gente possa, de certa forma, ser mais eficaz, ser mais contundente no que tange pregar a Tua palavra. A Tua palavra ela não volta vazia. A Tua palavra é autossuficiente. A Tua palavra ela é soberana. Porém, o que falta é o preparo daquele que leva a mesma. Nós somos embaixadores constituídos pelo Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos enquadrar no Teu querer e nos qualificar para melhor Te representar aqui na terra. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.